Perfeito. Bom, eu vou falar hoje de um tema não muito usual. A gente fala muito de programação na área de startups, desenvolvimento, inovação, mas tem um tema que eu sempre falo que a gente está deixando dinheiro na mesa e não está se atentando aqui no Brasil, né? Principalmente na nossa região, e que não deveria ser assim, que é ESG. E como a gente pode se beneficiar do ESG para as startups. Mas antes eu vou me apresentar, eu sou Michele Guimarães, eu já trabalho com gestão empresarial há 17 anos e há quase 10 eu empreendo. Eu hoje sou mestranda em Educação Profissional e Tecnológica, sou professora de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e também sou mentora de carreira. Atualmente eu estou como sócia e Chief Governance Officer da Navegan, que é uma das maiores startups aqui do Amazonas. Voltando. E o que é a Navegan? A Navegan nasceu em 2019 com o intuito de dar digitalização nas passagens fluviais. A gente sabe muito bem o quanto é difícil para ter acesso à passagem fluvial, né? Você vai no porto, volta para embarcar de novo. E aí a Navegan começou como um e-commerce, como uma Decolar, por exemplo. Você entra no site, adquire sua passagem, e aí você embarca, pega o seu QR Code, coloca no seu celular e embarca. Então, nisso a Navegan já tem um pool de quase 70 destinos e cerca de 100 barcos, mais ou menos, no navegan.com.br. Só que esse mesmo barco que transporta pessoas, ele também transporta cargas. E assim, a Navegan viu uma oportunidade também de trabalhar com a digitalização e trazer tecnologia para a logística amazônica. Então, hoje a gente trabalha, o nosso grande forte é a tecnologia voltada para a logística. Chegar com mais rapidez e com mais eficiência naqueles lugares, lá nos rincões da floresta, principalmente agora com a seca, onde muitos varejistas não conseguem. A gente ajuda o varejista a ter acesso e a ter mais rapidez na sua entrega lá na floresta amazônica. Então, a Navegan, os dois principais business são a digitalização da passagem fluvial e a logística. Porém, quando a gente já começa a falar de ESG, que eu vou já explicar o que é, para quem ainda não sabe, eu vou até fazer a pergunta. Quem é que já está familiarizado com ESG? Levanta a mão. Galera que ainda não está, né? Show, muito bom. Mas vou já desanuviar na cabecinha de vocês. Então, a gente trabalha com a digitalização também da cadeia produtiva. O que é a cadeia produtiva? É desde o momento que a gente coleta o produto, a semente, o fruto do pequeno agricultor e esse produto chega até a indústria. Ok? Então, a Navegan tem uma plataforma que foi desenvolvida desde o início desse ano e que já foi até reconhecida internacionalmente, que é o monitoramento e rastreamento da cadeia produtiva. A gente ajuda esse produtor aqui a trazer mais eficiência e também a gente consegue eliminar os famosos atravessadores, digamos assim. Muitas vezes o pequeno produtor, com a sua necessidade de escoar a sua carga, acaba por ganhar pouco no produto. A gente tem casos de que 1 quilo de açaí custa R$4. Quanto é que a gente não compra um copo de açaí aqui na capital? Né? Em outros estados, em outras capitais do Brasil. Então, o papel da Navegan é mapear o agricultor, linkar com a logística e trazer tudo isso para a indústria. E isso tudo vai se criando um ecossistema que vai gerando um banco de dados, para a gente entender como que se comporta a cadeia produtiva na região amazônica. Essa foto aqui, inclusive, foi uma premiação que a gente recebeu na Brasil Conference em Harvard. Então, é uma disrupção na forma da gente trabalhar com a agricultura sustentável. Então, essas são hoje as especialidades da Navegan. E como é que isso se converge com ESG? O que é ESG? ESG é uma sigla em inglês de um termo que foi começado a ser falado em 2004
num evento do Pacto Global. Gente, mas está quente aqui com essa luz, hein? Tá sofrido o negócio. Então, ESG significa Environment, Social e Governance. Então, a gente está falando de responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança corporativa. A gente já falava desde a década de 70 de sustentabilidade, certo? Mas no âmbito de meio ambiente. Tem que preservar o meio ambiente, não pode impactar o meio ambiente. Só que meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca, inclusive pessoas e empresas. Então, o ESG nasce em 2004, num acordo de grandes multinacionais com o Pacto Global, que é uma instituição ligada à ONU, para que a gente fale também de responsabilidade social e governança corporativa, juntando isso com a responsabilidade ambiental. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, a gente fala que as empresas têm que ter práticas de ESG. Então, no pilar de meio ambiente, nós temos tecnologia limpa, emissão de carbono, crise hídrica, financiamento de impacto ambiental, vulnerabilidade de mudança climática, que é um assunto que nós estamos vivendo e sofrendo hoje, né? Emissões tóxicas e resíduos, energia renovável, tudo que está aqui e mais um pouco são práticas do pilar de meio ambiente dentro do ESG. No pilar social, o que as empresas têm que se atentar e buscar? Lógico, a gente nunca vai conseguir atingir tudo, mas quando você tem uma empresa, você tem que buscar pelo menos atingir o máximo possível dentro da sua realidade. Então, a gente está falando de gestão do trabalho, segurança química, segurança financeira, privacidade e segurança de dados. Hoje, LGPD é uma grande questão para as empresas, como a gente trata e expõe os nossos dados, né, e os dados de nossos clientes, stakeholders, acesso a recursos financeiros e acessos a cuidado de saúde, enfim. Tudo isso a gente está falando no pilar social. E na governança corporativa, o que a gente tem que ter? Grandes empresas têm o board, o grupo de conselheiros. E muitas vezes esses grupos de conselheiros não têm diversidade. Como é que a gente quer ter uma pluralidade de pensamento se a gente não tem um grupo diverso? Né? Como é teu nome, amor, por favor? Clara? Kátia? Adria. A Adria trabalha numa grande empresa, é conselheira, mas é uma mulher branca, né? Ou parda. A gente fica ali no meio termo, né? E é diferente, a visão de vida da Adria, a visão profissional vai ser diferente de um homem negro, que vai ser diferente de uma mulher trans. Então, temos que trazer diversidade, porque diversidade é riqueza de pensamento. E isso enriquece muito mais as empresas. Então, voltando um pouquinho. E aí a gente fala de transparência na contabilidade, combate à corrupção, prática anticompetitivas, ética. Tudo isso são pautas que a gente traz muito no pilar de governança. E aí, pessoal, essas práticas de ESG, porque não existe empresa que... A gente não pode falar assim, a minha empresa tem ESG. Não é isso. A empresa pratica o ESG. Porque você não vai conseguir praticar tudo. Mas é ideal que você consiga atingir pelo menos várias práticas dos diferentes pilares. Então, essas práticas convergem com as ODS da ONU. Vocês já tinham ouvido esse termo, essas figurinhas? Vocês não contam. Vocês aqui não contam. Né? Mas o que são as ODS da ONU? São os desafios de desenvolvimento, objetivos de desenvolvimento sustentável. São 17. Dentro desses 17, existem as práticas de cada um. Então, no total, são 169 práticas dentro dos 17 ODS. E aí, você juntando o ESG com a ODS, é quando você pode dizer, a minha empresa, ela tem responsabilidade sobre o ODS 6, água e saneamento,
ou então 16, paz e justiça, e por aí vai. Então você vai criando uma identidade para a tua empresa dentro do ESG. Ok, mas o que as startups têm com isso? Né? A gente trabalha com tecnologia, trabalha com inovação. Por que é necessário olhar para ESG? Por causa disso aqui, ó. Eu trago para vocês um cenário do Brasil. Isso aqui é um censo que a Startse fez esse ano. E aí é o seguinte, pessoal, em 13 anos, nos últimos 13 anos, a gente teve 501 rodadas de investimento voltadas para empresas que têm práticas de ESG, e isso movimentou 2,4 bilhões de dólares só no Brasil. Apenas no Brasil. A gente teve um grande boom dessa fala toda sobre ESG durante a pandemia. Esse ano deu uma leve decrescida porque o mercado vai se adequando. A gente não consegue implantar ESG da noite para o dia. Então, muitas dessas empresas, principalmente as que pegaram rodadas de 5 anos para trás, né, para frente, melhor dizendo, elas ainda não conseguiram dar o resultado que precisam. Ah, é porque não estão fazendo certo? Não, gente, é porque demora mesmo. Ninguém consegue implantar ESG do dia para a noite. É uma construção e uma transformação que você vai fazer na empresa. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 950 empresas focadas em ESG, sendo 357 no pilar ambiental, 306 no social e 287 em governança. Né? Trazendo para exemplos, quantas empresas, né, startups a gente tem que falam de energia renovável? Elas estão no pilar ambiental. Empresas, startups que têm aplicativo contra a violência, né, que combate violência contra as mulheres, elas estão no pilar social. E por aí vai. Você vai identificar a tua empresa dentro de um determinado pilar. Consequentemente, dentro das práticas e, consequentemente, dentro das ODSs. Muitos fundos hoje, eu estava vendo um fundo esses dias, acho que foi antes de ontem, inclusive. Muitos fundos, eles já sinalizam na sua descrição o que eles esperam das startups. Né? Startups com impacto ambiental de alguma forma, startups que tenham diversidade de funcionários. Então é nisso que você vai se atentar. Geralmente nunca vai estar explícito. Startups que tenham ESG. Não. O que vai estar explícito são as práticas dentro do ESG. Então é aí que mora a oportunidade. Existem fundos, investimentos, financiamentos que priorizam a mulher que tem pelo menos 51% do cap table, do quadro societário da empresa. Existem fundos que são exclusivos para pretos, para indígenas. Então, tudo isso está alinhado à prática de ESG. E onde você pode concretizar a captação para a sua empresa. É isso que você tem que começar a identificar. Não mais focar apenas na solução do problema que você está resolvendo, mas mostrar para a sociedade, mostrar para financiadores como é que a tua empresa impacta positivamente o mundo. Então é isso que a gente está falando hoje. Perdão, voltou. Então, como é que a gente começa, pessoal? E aí eu trago o exemplo que a gente está vivendo na Navegan. A gente está aí numa jornada de quase 2 anos de implantação de práticas de ESG. Como eu falei, isso não acontece do dia para a noite. Hoje a Navegan tem 30 funcionários diretos, 150 indiretos. A Navegan movimenta mais de 300 mil entregas em logística por ano. E isso dobra de ano após ano, inclusive. Então, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Né? Mas o que a gente está fazendo? Primeiro, um planejamento estratégico focado no ESG. Porque uma coisa é você ter governança, porque a sua empresa precisa e porque você precisa dar transparência para os seus investidores. Outra coisa é você ter governança com compromisso ético, governança com compromisso no combate à corrupção. E isso são práticas de ESG.
Então, como está o planejamento estratégico da tua empresa? É o momento de você pegar aquelas ODS da ONU, lá no site da ONU tem, e aí você vai conseguir ver todas as 169 práticas e alinhar, pô, isso aqui dá para empregar na minha realidade, isso aqui não dá, isso aqui eu posso adaptar. E aí você vai garimpando. Formou o planejamento do teu planejamento estratégico, você vai definir as práticas. Quais são as práticas que eu vou começar a implementar? Então, por exemplo, a gente está, esse mês de outubro para novembro, a gente vai fazer um censo com os nossos funcionários, tanto os diretos quanto os indiretos. Então, qual é a composição desses funcionários? Classe social, raça, orientação sexual, demografia. A gente quer entender se nós somos um grupo heterogêneo ou um grupo mais homogêneo, e aí sim começar a atuar para ter um compromisso com diversidade. Então, assim você vai implantando práticas. E são práticas simples. Uma lâmpada de LED que você substitui para economizar mais energia já é uma boa prática. Uma conscientização do uso da água já é uma boa prática. A reciclagem dos teus resíduos, né, do que a empresa, o escritório gera, também já é uma boa prática. Porém, a gente tem que se atentar ao seguinte: não adianta você querer colocar um monte de coisa que você não vai ter a garantia de começo, meio e fim. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas empresas que oferecem soluções para ESG para outras empresas que não conseguem garantir realmente que aquela prática está sendo bem implementada. Eu vou pegar o teu lixo e vou reciclar, e isso vai beneficiar a comunidade X. Então, é o momento de você entender se realmente aquilo ali vai ser amarrado de ponta a ponta. Porque tem muita empresa fazendo o famoso greenwash. Tá? Então, é melhor ter pequenas e poucas práticas que você realmente está garantindo o impacto, do que dizer que tem muitas práticas, que é um grande faz de conta. Então, você definiu suas práticas, você vai implantar, vai ter um período aí de maturação dessas atividades, e aí sim você vai ter parâmetros e indicadores dos resultados, que para muitas empresas é o relatório de sustentabilidade, o relatório de impacto social, tem vários tipos de relatórios que podem ser gerados. Para as startups, isso é muito importante, porque é a comprovação de que você realmente tem e está praticando aquilo ali. Isso interessa para fundos de investimento, que é a garantia que você dá. Olha, realmente eu estou com o meu ESG rodando, dentro daquilo que eu me comprometi. Existem muitas certificações no ESG, porque não existe uma forma única de fazer ESG e você, de repente, vai focar em um pilar em específico. Né? Tem certificações voltadas para o social, tem certificações voltadas para a governança, tem certificações voltadas para meio ambiente. Essa daqui é um exemplo que eu trago, porque é a que nós estamos seguindo. É, digamos, uma das maiores e mais reconhecidas, porque ela é generalista, que é a certificação B. A certificação B já existe há 10 anos aqui no Brasil, e a empresa que a tem se chama Empresa B. Por exemplo, Natura, Danone, são empresas B. O que isso significa? É isso aqui. Você vai primeiro fazer o diagnóstico da tua empresa. Clicando naquele botãozinho verde, isso aqui é a carinha do site, você vai fazer a BIA, que é o relatório de diagnóstico do Sistema B, e lá dentro tem 200 práticas nos 3 pilares, no pilar ambiental, no social e na governança. Para você obter a certificação, das 200, você tem que ter pelo menos 80 implantadas e comprovadas. Tá? Porque você vai ser auditado. Então, é um processo que leva cerca de 2 anos, tanto para empresas pequenas, e às vezes 5 anos ou mais para as empresas maiores. Então, essa daqui é uma das certificações, é uma das mais conhecidas, mas você pode buscar outras certificações voltadas para o ESG, ou, como eu falei, para os pilares do ESG.
Contanto que, por exemplo, a gente fala de certificação de compensação de carbono. Você tem que buscar empresas que realmente estão beneficiando a compensação àquela área ou aquela comunidade que ela diz realmente beneficiar. Tá? Não adianta você comprar uma certificação que é ilegítima. Então, pessoal, o grande recado é: existem muitas oportunidades envolvendo o ISD, existem muitos financiamentos, muitos fundos, principalmente fundos perdidos para quem está querendo começar uma startup, contanto que tenha práticas ISD implantadas desde o começo. E é importante, sim, a gente ter o que eu gosto de chamar de lucratividade responsável. O primeiro intuito de uma empresa existir é o dinheiro. Isso aí é indiscutível. Sem dinheiro não existe por que uma empresa existir. Porém, esse dinheiro pode ser obtido responsavelmente, seguindo esses 3 pilares, tá? Esse é meu Instagram. Quem quiser saber mais sobre ISD, sobre empreendedorismo, fique à vontade. E se quiserem fazer perguntas, estou aqui disponível. Obrigada. Perguntas? Não perguntas? Então tá ótimo, pessoal. Obrigada e boa feira.